A formação de preços é uma das coisas mais importantes que as empresas devem fazer de forma correta. Você precisa conseguir formular o preço do seu produto de forma extremamente específica, extremamente precisa, tá? Essa etapa é o divisor de águas, é o que vai diferenciar se você vai ter muitos lucros em suas vendas ou se você vai ter prejuízos. Não é raro a gente se deparar com casos onde empreendedores acabam literalmente tendo prejuízo na hora que vende cada produto, porque eles não conseguem definir qual o preço de custo que o produto está tendo para ele, e com isso, quando ele faz a venda, acaba perdendo. Por exemplo, digamos que o produto que ele vai vender custa R$5 e ele esteja vendendo por R$4,50, porque na hora que ele foi formular o preço, ele achou que o produto custava 4, mas na verdade custa 5, e cada venda que ele faz, ele perde 50 centavos. O erro pode estar também em botar uma margem de lucro pequena, tá? Por exemplo, digamos que o produto continue custando R$5 e ele venda apenas por R$5,50 ou então R$5,25, certo? No caso que ele tenha algum prejuízo, alguma coisa faça com que seu custo aumente, ele vai ter prejuízo de novo. Digamos que um cliente no mês atual deu um prejuízo a ele, não pagou. Então, só o prejuízo desse cliente já vai tirar todo o lucro dele, tá certo? Então, para formar o custo do seu produto, para conseguir formular o custo de venda do seu produto, você vai ter que somar basicamente duas coisas: o custo de produção do produto, mais o lucro, quanto você deseja de ter em lucro nesse produto, certo? Vamos começar pelo custo. O custo, para você saber quanto o produto está lhe custando para ser produzido, você vai precisar dividir em duas partes para entender melhor. Existem custos fixos e existem custos variáveis, tá? Vamos começar a anotar aqui para facilitar o nosso entendimento. Então temos os custos fixos e aqui vamos colocar os custos variáveis, certo? Dividir aqui. Então, custos fixos, o preço. Então, o preço de venda do produto é a soma do custo, quanto ele custa para produzir, mais o lucro que você tem nele. E o custo de produção do produto é dividido em duas partes: os custos fixos e os custos variáveis, tá certo? Os custos fixos é todo custo que sua empresa tiver que não alterar, que ele não se altere independente da quantidade de produção. Por exemplo, digamos que você tem um custo de aluguel, já vai aqui um dos primeiros custos fixos, custo de aluguel de R$500. Independentemente se você vai produzir um par por mês ou 10 mil pares por mês, o seu custo será os mesmos R$500. Então, os custos fixos eles não se alteram, independente da quantidade de pares que você for produzir. Outro custo fixo é internet, por exemplo. Você vai precisar de internet para fazer suas vendas. Então, digamos que você pague R$100 por internet. De novo, não depende da quantidade de produção. Se você não produzir nada, você vai pagar esses mesmos R$600, juntando aqui os dois custos fixos, tá certo? Outro custo fixo que você vai ter é o MEI, tá? Os impostos do MEI, os R$44 por mês, 40, se eu não me engano. Mão de obra, vou botar aqui como 44. Depois vocês olham lá qual é o valor específico do MEI. Mão de obra, você pode, como microempreendedor individual, contratar até uma pessoa. Então, se você estiver produzindo uma quantidade que já exige um funcionário para que você produza mais, você também vai ter um custo fixo. Está aqui MDO, mão de obra. Digamos que quando somar 13º, férias, o funcionário sai por R$1.000 por mês para você, tá? Vamos arredondar aqui para R$1.000. Então, nesse caso, você está tendo, nesse caso específico, você vai ter 4 custos fixos, totalizando
1.600, 1.644 reais por mês. Isso, 1.644 reais por mês. Esse é um custo fixo no nosso exemplo aqui, tá? Se você vai começar a empresa na sua própria casa, você já corta o custo fixo de aluguel. Você não tem custo fixo de aluguel, você está começando na sua própria residência. Se você já tem internet também na sua residência, você corta internet, tá? Esse custo já é seu, a sua empresa já vai começar a usufruir da internet sem precisar contratar. Agora, se você não tiver internet e contratar especificamente o serviço de internet para a empresa, aí você deve somar o custo de internet no seu custo fixo da sua empresa, tá? O MEI você não tem como escapar, esse custo aqui você vai ter. E funcionário também, a priori, você não vai precisar desse custo, tá certo? Você só vai precisar contratar uma pessoa quando você estiver faturando muito. Então, esse custo de inicial, você não vai ter que se preocupar com ele. Ou seja, a priori, você vai ter um custo fixo de R$ 44 por mês, que é o valor do MEI, tá certo? Então, quando você for definir seu custo fixo, você vai ter que ver todo o valor, tudo que você precisa ter, tudo que você gastar, que não alterar de acordo com a quantidade de produtos que você fabrique, tá certo? Pode aparecer aqui outras coisas, outros custos fixos que você possa ter e você vai incluir nesse lado de custos fixos, tá? Os custos variáveis são os custos que você tem que são proporcionalmente ligados à quantidade de produção, à quantidade de chinelos que você vai fabricar, tá certo? A matéria-prima é o seu maior custo variável. Você só vai precisar comprar a quantidade de matéria-prima que você vai fabricar, tá certo? Se em um mês você não fabricar nada, você não vai precisar comprar matéria-prima. Se um mês você for fabricar 10 mil pares, você vai comprar matéria-prima para 10 mil pares. Então, o custo variável, ele varia com a quantidade de produção que você vai ter no mês, tá certo? Então, como os custos variáveis, a gente tem borracha, que é uma das matérias-primas para produzir o chinelo. Temos a alça, temos embalagem. Então, tudo que for relacionado, por exemplo, se você for colocar algum enfeite no chinelo, tudo que for relacionado à matéria-prima é um custo variável. Energia também. Energia, provavelmente você não vai, como se você tiver, como aqui no exemplo, montando sua fábrica em casa, vai ser difícil você monitorar isso no começo. Mas você pega a média de quanto você paga de energia e quanto vai subir a partir do momento que você colocar a fábrica, certo? Então você só vai pagar mais energia se você produzir mais, se você usar mais as máquinas da fábrica. Se você passar o mês todo parado, sua energia vai ser praticamente zero, tá certo? Então esses são alguns dos custos variáveis. E aí você pode acrescentar tudo que você está usando em matéria-prima no seu chinelo para colocar nesse lado de custos variáveis. Aqui você vai ter também o material que você precisa para fazer a sublimação do chinelo. Então eu vou botar aqui material para sublimação. Então tudo que você precisar para fazer a sublimação do chinelo, você também vai incluir em custos variáveis, tá?